Gente, estamos de volta, como a gente prometeu, mais uma vez aqui, continua aqui, ó, na cama da Liliana Miranda, ela que é terapeuta tântrica. E a gente conversou semana passada, conhecendo um pouco sobre a profissional, sobre a mulher, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos, né, do qual se trata a profissão dela hoje. E Liliana, eu queria começar a falar com você aqui com relação à masturbação. Né? A gente terminou até o vídeo anterior falando sobre isso, sobre a masturbação, que os homens, talvez eles comecem a praticar, né, muito cedo, e isso para a sociedade é algo comum, normal, mas mulheres, até nos dias de hoje, a gente vê um tabu muito grande. Então, como você estava explicando no vídeo anterior que, olha aí a zoadinha da nossa mascote, Liz, como você estava falando, você atende tanto mulheres como homens, né? Que a sua massagem, de uma certa forma, é uma masturbação, é para aflorar o corpo, tanto do homem como da mulher. Então eu queria que você falasse um pouquinho aqui, explicasse as diferenças que você observa, tanto no público masculino como no feminino que você atende. Certo, então, a diferença básica é que a procura de mulheres é muito pouca. Se eu atendo uma mulher ao mês, pra mim já é um recorde. Então, as mulheres ainda têm muito tabu em relação à sexualidade. Não fala-se muito de sexo com mulheres. Para os homens, isso é um assunto, nossa, muito comum, né? Nos barzinhos, nas festas, eles falam isso abertamente. Quando a gente fala de mulheres, as mulheres basicamente não tocam no assunto. Então, a masturbação feminina, por exemplo, é algo que, como você mesmo falou, na adolescência, os homens fazem a masturbação e muita gente sabe disso, e isso é considerado algo muito tranquilo, que é tranquilo e é bom, muito bom. Mas as mulheres, elas ainda têm receio de falar que se masturbam, que querem conhecer um pouco mais como seria essa masturbação. Então fica muito no escondido para as mulheres e totalmente aberto para os homens. E às vezes tratar desse assunto, até assim, as mulheres têm uma vergonha. Por exemplo, se eu me masturbo, falar pra minha melhor amiga que eu faço muita isso, vergonha, né? Então o preconceito talvez existe até entre as mulheres de falarem sobre o assunto. Com certeza. Eu vejo muito isso. Tipo, às vezes a cliente vem fazer uma massagem relaxante muscular, aí ela pergunta já bem constrangida assim, nossa, mas você faz massagem tântrica? Aí eu digo sim, aí começo a explicar. E quando eu começo a explicar, eu já percebo o desconforto da cliente quando eu tô falando sobre o assunto, já fica meio envergonhada. Se de repente a esposa vem acompanhando o marido numa relaxante muscular, e que a gente toca no assunto da erótica, muitas vezes o próprio casal toca no assunto, pergunta como é em relação a preços, e eu percebo o desconforto da mulher. Às vezes o homem, eu percebo ele totalmente aberto, rindo, falando tranquilo, e a mulher já fica mais receosa, já toca no assunto com mais, com um certo, né, digamos, mais controlado, não é aquela coisa aberta, livre. Infelizmente ainda é assim. E é uma coisa que eu quero quebrar, eu quero atingir mais o público feminino, porque eu acho que é muito importante as mulheres se conhecerem mais, né? Buscar o orgasmo. É comprovado que o orgasmo ajuda muito, até na questão da depressão, ajuda mesmo a diminuir os sintomas de dores agudas. Então o orgasmo é tão maravilhoso, eu acho que as mulheres têm que começar a expandir mais essa questão, né? De conhecer mais o corpo. E a gente escuta muita reclamação de mulheres. Um dia desse eu me encontrei com uma senhora, já dizendo o nome da criatura, não posso, que ela acho que faz 50 anos mais ou menos, que é casada, e ela conversando comigo e disse: minha filha, eu nunca soube o que era um orgasmo, porque o meu companheiro, o meu marido, ele nunca se preocupou em que eu sentisse. E se ela faz 50 anos de casada, eu fico imaginando que também essa cultura no passado, as mulheres eram pra quê? As mulheres casadas, por exemplo, era pra dar filho aos maridos. Porque muitas vezes nem propriamente o prazer, porque o prazer os homens costumavam procurar fora, né? Então existe esse tabu da masturbação. Se o homem se masturba, a coisa mais natural do mundo, mostra que ele é homem. Se a mulher se masturba, ela é safada.
E aí eu estava participando também, Liliana, eu participo de um grupo no Facebook só voltado para mulheres, como eu disse a você, tinha lá postagens sobre masturbação em outros grupos também que eu vi. E a pergunta era, você, fala a verdade, você se masturba? E engraçado assim que eu percebi que as mulheres solteiras, algumas até confirmavam, claro, gosto, umas disseram que não curtiu. Mas aquelas que tinham namorados ou que tinham maridos diziam, não preciso, porque eu tenho o meu companheiro. Aí a sua opinião, eu quero a sua opinião. Ter um companheiro, ter um marido, impede a mulher de masturbar ou ela deve, mesmo assim, na sua opinião, fazer isso? Eu certeza que as mulheres não têm que se preocupar. Eu tô aqui casada, tenho um namorado, elas têm a liberdade, né? Tudo tem que ser livre. A gente pode ou não fazer a masturbação quando nós quisermos. Então, se eu estou com algum companheiro, não impede de eu fazer a masturbação. O importante é você estar tranquila, livre e que seja no momento que você sentir vontade. Tem que ter a questão da vontade. Você tem vontade de obter o orgasmo? Faça a masturbação. De repente o marido está numa viagem, então por que não sozinha buscar esse prazer? E aí o importante, uma coisa que eu abro muito essa questão, a gente tem que conhecer o nosso corpo. E a masturbação faz você conhecer o seu corpo, os pontos que te dão mais prazer e os pontos que você já não sente tanto. Então assim, é através da masturbação que você vai conhecer o seu corpo. Então, como é que eu vou conhecer o meu corpo se eu não me toco, se eu não sei onde é que eu sinto ali um prazer mais forte? Então, gente, não impede. Pelo amor de Deus, eu tenho um relacionamento, não quer dizer que eu estou traindo. Ainda tem mulheres que acham que estão ali traindo o parceiro se estiver vendo um vídeo pornô. O pornô é importantíssimo na busca, porque o visual, ele interfere muito quando a mulher tá vendo um filme, e o homem também, o visual já deixa a questão da lubrificação mais forte. Então, tem mulheres que têm medo de ver um vídeo pornô porque tá com o marido. Então isso são questões que vêm para agregar e não para separar. É muito comum, é normal e deve ser feito no momento que você sentir vontade, obviamente. Tem que ser livre. Nada então, na sua opinião, mesmo que eu tenha um parceiro, se eu me toco, se eu me conheço, isso vai me ajudar na minha relação com o meu parceiro? Isso vai ajudar. Por exemplo, as mulheres que têm a questão da anorgasmia, que são as mulheres que nunca conseguem o orgasmo. Quando elas se conhecem, por exemplo, através da técnica do pompoarismo, que é basicamente um fortalecimento da vagina, elas têm a opção de conseguir o orgasmo dentro da penetração. Porque muitas mulheres não conseguem obter o orgasmo com a penetração. Elas só conseguem atingir o orgasmo clitoriano. Certo? Pesquisas foram feitas e a maioria das mulheres só tem orgasmo clitoriano, não tem o orgasmo através da introdução do pênis na vagina, que é o sexo mais comum, né? Porque assim, é interessante quando eu falo de sexo, as pessoas acham que sexo, algumas pessoas acham que o sexo é a introdução do pênis na vagina, e não é. Todo e qualquer preliminar já é considerado sexo. Porque quando a gente fala a palavra transar, vem de quê? Vem de transação. Então, transação é uma troca. Então, a preliminar já é considerado sexo. Então, a masturbação também é considerado um sexo, por exemplo. E aí é que eu vejo, que eu abro bastante essa pauta. Conhecimento é tudo. Então, você pode praticar sexo você mesmo, sozinha. Você se autoconhecendo. O autoconhecimento é a palavra da vez. Você tem que se autoconhecer. Você tocou num assunto aí que me deixou curiosa. Você falou que existem mulheres que só sentem orgasmo através do clítoris. Mas isso, assim, se elas só sentem orgasmo através do clítoris, quer dizer que elas não têm, não há condições dela ter um orgasmo por penetração? Ou ela precisa se descobrir, então? Isso mesmo. Ela precisa descobrir qual a posição sexual que vai fazer com que, na hora da penetração, estimule ao mesmo tempo o clítoris. Porque o orgasmo da mulher está muito ligado ao clítoris. Então, existe a posição que a mulher tem que procurar conhecer, que vai favorecer a estimulação clitoriana ao mesmo tempo. E aí ela vai conseguir atingir o orgasmo. E existe também o chamado ponto G feminino, bem como o ponto G masculino. Então ela precisa saber qual a posição que está estimulando esse ponto G. E aí ela precisa explorar questões das posições sexuais, né, e do autoconhecimento na masturbação também. Você falou que atendia o público feminino, o público masculino, mas também atende casais. Como tem sido essa procura pelos seus serviços? No começo ela era uma coisa bem restrita, hoje já está bem mais normal, então muitos casais estão procurando para sair a quebrar a questão da rotina, porque a maioria das queixas dos casais
Hoje em dia é a rotina. O sexo virou algo comum, não tem mais aquele tesão pela mulher, ou a mulher perdeu o tesão no homem. Então, quando a gente começa a quebrar, trazer um ambiente diferente, um fetiche diferente, algo diferente, o casal ele começa a sentir mais confiança com o outro. Então a procura está sendo bacana, né? Essa massagem ela pode ser feita, algumas pessoas nem imaginam que ela pode ser feita em casais, acreditam que ela só deve ser feita de maneira individual, mas sim, pode ser feita no casal e é algo benéfico, maravilhoso, para trazer um elemento novo. E o cérebro da gente ama elementos novos, então traz um conforto, uma confiança na relação. Eu tenho certeza que quem está em casa, porque enquanto você estava explicando aí, eu faço a massagem em homens, eu faço em mulheres, eu faço em casais, você falando e eu fiquei imaginando, como é essa massagem? Então explica aqui pra gente, como é a massagem no homem, como é que você faz na mulher, o tempo, você falou que já usa óleo, tem uma musiquinha para relaxar, tem umas palavrinhas no ouvido, e aí me mostra a diferença desses 3 públicos que você atende. Certo. Para todo e qualquer atendimento, o ambiente é o seguinte, a luz, a gente apaga a luz, vai colocar um LED, trazer cores diferentes, elementos novos. Geralmente a gente faz a parte da aromaterapia, então nós colocamos velas aromáticas. O ambiente a gente tenta colocar uma cortina no local de atendimento para que seja uma coisa bem discreta, local com pouco barulho para que haja concentração, e a música tem que ser uma música que não seja algo muito forte, uma música muito pesada, algo leve, tranquilo. Pode ser até mesmo uma música de meditação ou uma música calma, que traga tranquilidade ao casal, porque a gente vai trabalhar também dentro da terapia as questões da ansiedade. Mas é instrumental, no caso, né? Sim, as músicas instrumentais, voltadas pro Tantra mesmo. Tem músicas, até no Spotify, nos aplicativos da vida, que é totalmente voltado pro Tantra. Tem música lá de massagem tântrica, meditação e relaxamento, então esse seria o tipo de música adequada. Outra coisa, tem que ser um local discreto, obviamente, que não haja perturbação externa, para que não haja um elemento externo que interrompa ali o processo. Então, quando é feito de forma individual ou a casal, é dessa forma, o ambiente é preparado dessa maneira. Como é feita a massagem individual e a massagem com casal? A maneira individual, ela pode ser feita na maca ou na cama. Geralmente, quando sou eu quem faço a massagem, eu acho melhor fazer na cama, eu acho mais confortável. Porque às vezes a mulher quer fazer uma posição diferente e na maca fica complicado. A maca é uma coisa muito fixa, muito reta, não traz muito conforto. Então você se comporta um pouco como se fosse acontecer uma relação sexual. Uma relação. Certo? Aí eu gosto que seja feita na cama, então eu indico que seja feita numa cama ou num tatame confortável. Aí como é que vai ser estimulado? No caso, como é uma pessoa que você nunca viu, né, a terapeuta tântrica não é a sua namorada ou o seu namorado, então ela não pode, por exemplo, no meu caso, como no meu atendimento, eu realizo dessa forma, eu não deixo tocar em mim. No caso, só a terapeuta toca no cliente ou na cliente. Quer dizer, é uma tortura, viu? Uma mulher dessa bonita, o cara só olha e não pode tocar. Aí a gente vai estimulando os pontos eróticos. Qual é o produto que é utilizado? Um óleo natural, que não tenha composição química e não tenha cheiro, certo? Porque às vezes o local tem que ter também um local para banho, certo? Para que a pessoa possa fazer a retirada do óleo, né? E que não tenha cheiro e não tenha composição química, para não trazer alergia. E aí a gente vai estimular os pontos eróticos. Então vai fazer os pontos, essa estimulação através de toques sutis, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, os pontos mais estimulados vão ser o clítoris, grandes lábios, e eu não faço nada de inserção na vagina mesmo, né, que a vagina é interna, clítoris, grandes lábios é a parte externa. Então, a minha massagem é feita na parte externa, né, aí virilha, principalmente, nuca, bem como toda a extensão da pele. No final de todo esse toque, eu também faço uma massagem relaxante nas costas. Na verdade, começa com uma massagem relaxante nas costas, vai pro ponto erótico e dos 15 a 20 minutos finais faz-se a própria masturbação mesmo. E a gente ensina uma técnica de respiração circular, que é uma respiração que vai causar mais tranquilidade na mulher, porque às vezes o cliente está tão ansioso, ele nunca viu, nunca fez aquela massagem, que ele já vem com uma respiração ofegante. Então a gente explica qual é a técnica que vai fazer a pessoa ficar mais tranquila.
né? A gente passa na hora e aí a gente também passa pra mulher na hora a posição que vai dar mais prazer. A gente ensina. Ensina também a técnica do pompoarismo, tudo isso dentro de 1 hora. Então, o tempo é 1 hora. No homem, os pontos estimulados vão ser períneo, testículos, a região da nuca também, mamilos. Principalmente, falar muito isso. A mulher, ela tem muito prazer nos mamilos. Então, homens que estejam assistindo, estimulem bem a questão dos mamilos femininos, principalmente na questão do oral, que é muito bom que seja feito nessa área. Então, se o homem estiver, por exemplo, fazendo a masturbação na mulher, que faça também a masturbação, a estimulação nos mamilos, que isso ajuda muito. E no homem vai ser períneo, pênis, testículos, nuca, toda a extensão da pele, também com toques sutis, e no final a masturbação em si, principalmente na cabecinha do pênis, que tem basicamente 4.000 terminações nervosas, e no clítoris da mulher, mais ou menos 8.000. Então são as regiões que mais tem terminações nervosas. Desculpa aí, viu, homens? A região que mais tem terminações nervosas, cabecinha do pênis e clítoris da mulher. São os pontos que a mulher deve ficar ligada aí, se for estimular no homem, a cabecinha, o homem, se for estimular na mulher, o clítoris. E aí a gente estimula esse ponto, faz uma masturbação no final, com uma técnica, e os dois vão conseguir chegar ao orgasmo. Então você, com relação ao casal, você vai tentar tipo ensinar Os um ao dois. outro Isso, por como isso. se tocar, como transmitir prazer. Isso então, mesmo. E a terapeuta também toca os dois. O interessante é isso. Ela vai tocar o homem e vai tocar a mulher. Aí o tempo do casal vai aumentar, vai ser 1h30. No caso individual, 1 hora, e para casal, 1h30. Porque são 2 pessoas a serem atendidas, né? E aí no momento da massagem, os dois podem conseguem atingir o orgasmo durante a massagem? Todos os meus atendimentos, os clientes conseguiram chegar ao orgasmo. Existiram atendimentos individuais em que as mulheres ou homens não conseguiram chegar ao orgasmo. É preciso trazer essa pauta, que isso é uma coisa normal. Às vezes a questão do nervosismo atrapalha, a mulher não está relaxada, o homem não está totalmente relaxado, é algo novo e ele não conseguiu se concentrar ali totalmente. Então existe sim a possibilidade de não chegar ao orgasmo. Mas quando ela se entrega, quando ela começa a fazer a técnica corretinha, faz a parte de respiração, se entrega ao momento, a maioria conseguiram chegar. Porque na verdade o seu objetivo com casais é ensinar um ao outro, né? Que às vezes não acontecendo, não conseguindo aqui na hora da massagem, mas podem treinar em casa. Isso mesmo. Talvez sozinhos mais à vontade consigam, né? Com certeza. Tem mulheres que trazem os maridos porque os maridos não conseguem fazer uma masturbação correta, faz com muita força, por exemplo. Aí elas acham que trazendo o elemento da terapeuta vai ensinar o marido e o marido vai conseguir fazer de maneira correta. Porque muitas falam pra mim em off, olha, o meu marido ele faz uma masturbação, não consigo chegar ao orgasmo porque é muito forte o toque dele. Ou o oral, eu não consigo sentir prazer. Então ela traz a terapeuta tântrica como um elemento que vai ajudá-lo a fazer da maneira correta. Outra pessoa falando, ele pode entender melhor. Ou do mesmo jeito a mulher não consegue fazer um oral bacana no homem, ou faz e usa o dente, por exemplo, aí machuca. Aí a terapeuta tântrica vai ajudar nesse sentido. Gente, vocês viram como o tempo passou ligando. A gente já gravou 2 programas aqui sentado nessa cama. Tivemos que dividir porque muito assunto, muita conversa. Com certeza você aí em casa ficou esclarecido sobre algumas coisas, ficou com dúvidas ainda. E aí quem tem dúvida, quem quer saber como procurar você, né, desfrutar dessa massagem, como faz, Eliana? Vocês entram em contato, tem o site, a gente pode disponibilizar aqui o site, tem o Instagram, que é @massagenterapy_, nós vamos disponibilizar também aqui embaixo, e também tem o meu contato pessoal, que é 849-8798-8731. E é basicamente isso, entrem em contato comigo e descubram o prazer que é uma massagem erótica. Olha aí, gente. Então, se você quer apimentar a sua relação, vir com o seu esposo, né? Procura a Liliana. Você que é homem, quer saber como é, né? Tem homens também que são tímidos, né? Talvez queiram desfrutar desse momento. Você que é mulher, né? Eu acho interessante o que ela falou aqui com relação à masturbação, você se conhecer, você se amar do jeito que você é. Você não precisa ser magra para você ser uma mulher desejável, você não precisa tá dentro dos padrões que a sociedade acha que você tem que estar. Você precisa buscar a sua forma de ser feliz nessa vida. Mas, Liliana, para terminar aqui o nosso programa,
A gente falou aqui de pompoarismo. E aí o seguinte, tem uma pessoa que ficou aqui muito atento, né? O nosso cinegrafista Júnior. Ele tem muitas dúvidas sobre pompoarismo e eu percebi aqui nos bastidores que você falando aí da massagem, do homem e tudo, eu acho que ele ficou muito interessado. Então assim, eu vou pedir em nome dele, tem como você fazer... Vamos fazer. Ele sentir como é esse negócio? Vem cá, Júnior, senta aqui na cama com a gente, Júnior, vem cá. Pra gente terminar aqui o programa e vocês saberem aí de casa, olha, que eu não tô mentindo, Júnior vai fazer a massagem aqui. Né, Júnior? Vai fazer? Vou. E Caleb, como é que vai dizer? A nega. Aí eu trago ela depois. Eita, olha aí, Caleb, vai ter que vir pra cá, viu? Vem pra cá, Liliana, um pouquinho mais pra perto da gente. E a gente vai terminar aqui o programa, certo? Depois, fica aqui, você vai terminar o programa aqui. Vai ser a vítima aqui, a cobaia da gente. Da gente não, eu não vou fazer não. Quem vai fazer é a Liliana, certo? E depois a gente vai comentar nos nossos stories ali no nosso Instagram, a gente vai saber a opinião de Júnior, o que é que ele achou aqui, mais ou menos. Eu não vou deixar ela fazer tudo não, viu? Não é uma hora não, é só pra você sentir como é, né? Só pra ele vir depois, né? Isso. Porque fiado não rola não, né, Liliana? Mulher fiar sua mãe? Então a gente vai só aprender um pouquinho aqui, sentir, e depois ele diz pra gente o que é que ele achou aqui do serviço da Liliana, tá bom? Grande beijo, Liliane, muito obrigada, foi um prazer. Foi um prazer imenso estar aqui. E aí a gente vai voltar. Daqui uns dias a Liliana estava me contando aqui que talvez vá surgir aí algumas novidades, né? No atendimento dela aos clientes. E quando essas novidades, a gente vai contar agora não, mas quando tiverem prontas essas novidades, aí a gente volta, viu, Liliane? E a gente mostra para o nosso público como é o seu trabalho. Com certeza. Preparado, Júnior? Hashtag. Eita! Então é isso, minha gente. A gente fica por aqui. Grande beijo. Olha, se eu não disse no início, estou dizendo agora. Se inscreva no nosso canal, aperta lá o sininho, compartilha. Olha, com certeza muitas mulheres precisam assistir esse vídeo aqui, né? E conhecer o trabalho da Liliana. Então, um beijo pra vocês e até o próximo programa.